Luana, vocês checam se a pessoa está viva antes de cremar? Gente, olha que pergunta ótima. Vou contar uns causos para vocês. Você sabe que antigamente a gente não tinha muita tecnologia. Hoje, se você falasse no hospital ou mesmo em casa, né, o serviço do SVO vai lá constatar. Hoje você tem aparelhos para serem colocados no organismo que constatam o óbito, morte cerebral, não está mais respirando, não tem pulso. Antigamente, o que você tinha? Um médico que, se não estivesse bêbado, se estivesse sóbrio, ele ia lá com o estetoscópio e tal, ele ia saber se estava vivo ou se estava morto. Então acontecia muito enterro de pessoas que sofrem de uma doença que você parece que está morto, mas você não está. Então, olha, recentemente, estou falando desse ano, hein? Esse ano foram exumar o corpo de um cantor sertanejo da dupla Alan e Aladim. José, o nome do rapaz. Quando eles abriram a urna, o corpo estava de lado, o caixão todo arranhado e as unhas fora dos dedos. O que aconteceu? Enterraram ele vivo. Isso foi há 29... Não estamos falando disso do século passado, gente. Estamos falando de 29 anos atrás. Como que isso aconteceu? Como é que acontece um negócio desse, entendeu? É super complicado. Caramba. Narcolepsia chama a doença. Isso, olha só, há poucas semanas atrás, como a gente está no setor funerário, você escuta as histórias, você lê, tem coisas na internet, você pode pesquisar. Uma funerária estava preparando um bebê para sepultamento, estava vivo. Onde que isso mais acontece? Cidades sem muito recurso hospitalar, entendeu? O que acontece com essas cidades? Não tem material, não está funcionando equipamento, o médico está exausto, ou, às vezes nem tem médico. Quem que vai constatar um óbito ali no momento do falecimento? Alguém que talvez não tenha um preparo. E aí, se você não tem equipamento certo, você fala, bom, narcolepsia, tá morto, mas não tá. Então isso pode acontecer. Então, há pouco tempo atrás a gente tem notícias, né, de pessoas que acordaram ali, estava dentro do... lógico, não quando você faz atanato, né? Aí, se a pessoa não morreu, ela vai morrer no atanaplexia. Mas tamponamento simples de nariz, ouvido, foi para a urna funerária, pode acordar, se ela não estiver morta realmente, né? Por isso que antigamente, na Idade Média, se velava o corpo. O que é velar o corpo? Da onde vem essa expressão? Na Idade Média, os pratos e os copos, eles eram feitos de estanho. E quando você mistura bebida alcoólica com estanho, ela libera como se fosse um veneno. Isso vai envenenando o seu corpo. Então você podia estar numa festa, bebendo tranquilamente e literalmente cair duro no chão. E as pessoas achavam que você tinha morrido. Então, o que eles faziam para não ter o enterro vivo? Eles pegavam o corpo e colocavam numa mesa. Não tinha luz elétrica. Então, acendiam várias velas. E o que a família fazia? Ela velava por 24 horas. Era para ficar ali observando se a pessoa ia acordar ou não. Se ela realmente estava morta. Então, depois de 24 horas, não acordou, morreu. Pode sepultar. Então, isso era muito comum. Por isso que as pessoas passavam horas no velório, para ter certeza de que o morto não ia acordar. Hoje, com a tecnologia, então os velórios, né? Ninguém mais passa a noite velando. Sim. Então, os velórios hoje duram 2 horas. As famílias não querem muito mais que... Não, 2, 3 horas no máximo, tá bom. Então, pode ser que alguém tenha sido cremado vivo ao longo da história? Olha, se estava sofrendo dessa doença e foi por um acaso para... Nunca escutamos nenhum relato, tá? Mas também nem seria possível, porque a pessoa num estado desse, com o calor que a urna vai receber no forno crematório, ela vai morrer em segundos. Melhor do que ser enterrado vivo. Porque ela vai morrer em segundos. Mais um Enterrado benefício. vivo, ele pode ficar ali um dia naquele desespero.